A coisa ficou séria para Alexandre de Moraes. Acuado, o ministro foi até a USP e proferiu um discurso contra o fascismo. O ato desesperado repercutiu nos Estados Unidos e Elon Musk colocou ele na mira. Porém, a atitude de Elon Musk não foi um caso isolado, pois está pautada para esta quarta-feira a tramitação do projeto de lei para sancionar Moraes. Donald Trump foi acionado. Como se não bastasse tudo isso, o senador Mike Lee está vindo pessoalmente para o Brasil para reportar as ilegalidades de Alexandre de Moraes. É uma ação em grande escala, com várias frentes contra o ministro. Parece bom demais para ser verdade, mas a coisa realmente está acontecendo para valer. Veremos isso e muito mais no nosso giro pelo mundo. Para derrubar a ditadura do judiciário no Brasil, já estavam sendo tomadas nos bastidores. Mas o estopim para isso ser publicizado ontem foi um discurso desesperado de Moraes. E é desesperado mesmo, pessoal. Alexandre de Moraes está falando até em Deus. O Serviço de Inteligência do governo brasileiro tem monitorado as ações contra ele. Já o avisaram para não ir para os Estados Unidos. Ontem, eles devem ter antecipado para Moraes o que estava por vir. Acuado, ele foi até a USP para fazer um discurso que tinha até Deus no meio. Sei que muitos não gostam nem de ouvir a voz dele, mas é importante assistirmos esse trecho do discurso para não perdermos o fio da meada. Por que, então, esse desgaste da democracia? E o que reverteu contra a democracia a partir disso e como as chamadas Big Techs souberam explorar isso? Né? O fascismo, a extrema-direita, recuperando o terreno eleitoral. Vejam, para combater o mal, é importante a gente reconhecer as raízes desse mal. As Big Techs, elas não são enviadas de Deus, como alguns querem. Elas não são neutras. São grupos econômicos que querem dominar a economia e a política mundial, ignorando fronteiras, ignorando a soberania. No mundo todo, as Big Techs foram instrumentalizadas para atacar os 3 pilares da democracia. Chega a ser irônico ver um agente do globalismo falando em soberania. Quando é a USAID fazendo reunião com o TSE, quando é o George Soros mandando dinheiro para a ONG ajudar na censura, quando é o STF usando a Agenda 2030 como modelo. Esse discurso de soberania não existe. Mais uma vez, tentando justificar seus atos como defesa da democracia. Só que esse discurso repercutiu nos Estados Unidos. Foi então que o Elon Musk resolveu comentar. E aí que a coisa foi ganhando proporções. Elon Musk comentou esse discurso de Moraes com a seguinte pergunta: Moraes não possui propriedade na América? Essa pergunta por si só já seria um grande sinalizador do que está por vir, mas a coisa vai além dos sinais. Depois desse comentário, o jornalista Paulo Figueiredo respondeu Musk explicando o ordenamento jurídico dos Estados Unidos, no qual ele explica que não precisa ter bens nos Estados Unidos. Ele explica a amplitude da lei Magnitsky. Essa é a lei que pune não só o sancionado, mas quem faz transações com ele também. Então, por medo de entrar na mira, os bancos se afastam de pessoas assim. Isso significa, como bem escreveu o Paulo Figueiredo, que a medida vai atingir Moraes até mesmo nos bancos brasileiros. E que vai mais além, pois as demais transações comerciais também são atingidas. Então, até o escritório de advocacia da esposa entraria na mira. Colocando de uma forma exagerada, apenas para ilustrar, seria como se Moraes passasse a viver apenas com o salário dele e sacando na boca do caixa, só porque é funcionário público. Não estou dizendo que é isso que vai acontecer,
É só uma ilustração para facilitar o entendimento. E aquelas palestras estilo Gilmar Palusa, pode esquecer. Dentre todas as medidas que essa lei americana vai atingir Moraes, o cancelamento de vistos é o mais brando de todos. Moraes passará a enfrentar sérios problemas e já teve lamentação até na Rede Globo. Musk, que é integrante do governo de Donald Trump e dono da Rede X, sugeriu, na própria rede, sanções econômicas contra o ministro Alexandre de Moraes, no caso da rede social Rumble, em que Moraes é processado pelo grupo de mídia de Trump, acusando-o de censura. Abre aspas. Moraes não tem propriedade nos Estados Unidos da América? Fecha aspas. A mensagem foi uma resposta a um comentário a respeito da fala do ministro ontem à tarde, que associou as Big Techs ao fascismo e à lavagem cerebral. Ela ficou abatida. Tinha gente rindo até semana passada. Pois é, né? E depois da explicação técnica do Paulo Figueiredo, Musk ainda respondeu com interessante. Somado a isso, nós tivemos a iniciativa do deputado Rich McCormick, que aciona Donald Trump para aplicar a lei Magnitsky contra Moraes. O deputado ressalta que as ações de Moraes maculam as eleições de 2026 devido às ações contra Bolsonaro. Ele ainda ressalta as decisões do ministro violando a soberania digital dos Estados Unidos. Agora preste atenção. Isso tudo aconteceu ontem e visa sanções via Trump. Agora, paralelo a isso, teve a pauta de outro projeto de lei que também pune quem atinja a liberdade de expressão de americanos. Mais uma vez, preste atenção. São duas coisas ao mesmo tempo contra Moraes. Estão entendendo o tamanho da encrenca? Isso que será votado amanhã na Câmara dos Estados Unidos é a lei que foi desenvolvida especialmente para o caso Moraes. Essa é a lei que vem por conta daquela audiência no Senado americano, aquela que a esquerda ficou rindo, dizendo que não ia dar em nada. Então, o resultado vem agora. A direita americana já dá como certa a aprovação da lei. E além dessa lei do Congresso, Trump pode sancionar a qualquer momento com base na outra lei, a lei Magnitsky. Então, são duas ações contra Moraes ao mesmo tempo, sem contar aquele relatório da OEA, que parece que vem desfavorável ao ministro. Moraes está levando de todos os lados. Como se não bastasse tudo isso, o senador Mike Lee anunciou que está chegando ao Brasil. O senador declarou o seguinte: um único juiz pode causar danos imensos, especialmente se esse juiz estiver tentando usar o sistema judicial como arma para impactar a política eleitoral. Se isso está acontecendo no Brasil, o governo dos Estados Unidos precisa saber. Viajarei para o Brasil final deste ano com alguns dos meus colegas do Senado e pretendo fazer algumas perguntas difíceis sobre o juiz Alexandre de Moraes e a suposta instrumentalização política do sistema judiciário brasileiro. Ele vem só para constatar o que ele já sabe que está acontecendo por aqui. A visita dele é para dar mais um peso ilegal do que está por vir. Elon Musk repostou o anúncio de visita e escreveu: bom, agora é muito importante que toda essa pressão que está sendo exercida contra Moraes também atinja Davi Alcolumbre. Todo brasileiro que tem um mínimo domínio da língua inglesa tem que ir no perfil do Musk, do Mike Lee e da Salazar e explicar a importância do presidente do Senado no acobertamento das ações de Moraes. Se todos forem lá comentar explicando quão importante seria sanções contra o presidente do Senado por conivência, eu te garanto que as coisas começariam a se mover em Brasília. Não tem nada que político do Centrão mais odeie do que o risco de ficar sem dinheiro. Mas acho que até para os mais céticos está claro que tem muita coisa acontecendo. A esquerda, como o papai Smurf do PSOL, está se lamentando das movimentações contra o ministro. Amanhã,
Amanhã é o início das ações concretas. E durante o fechamento dessa edição, teve uma atualização sobre a reação dos ministros. Com vocês, a porta-voz deles. .com, confere aqui, confere o texto lá, porque tem atualização. Os ministros do Supremo Tribunal Federal estão cobrando, gente, uma reação formal do Itamaraty às ações do Musk contra o ministro Alexandre de Moraes, que se tornou alvo de uma espécie de frente multifocal. Os bastidores do Itamaraty, ele já está trabalhando pelo Supremo Tribunal Federal há meses nos Estados Unidos, né? Desde novembro, a Chancelaria do Brasil, o Palácio do Itamaraty, integrantes diplomatas dizem que desde novembro há uma ofensiva nos bastidores. Eu pedi, me ajude a definir o que é aí ofensiva nos bastidores. São conversas com formadores de opinião, com a gente no Congresso americano, com pessoas que podem ajudar os Estados Unidos a entenderem qual foi, abro aspas, o papel do Supremo na defesa da democracia no Brasil, fecho aspas, nos últimos anos. Isso não é, digamos, me informou também a fonte no Itamaraty, fácil de ser compreendido, porque são regramentos legislativos diferentes, mas o fato do que aconteceu no Capitólio, etc. e tal, ajuda a explicar. Ainda voltando aqui à fonte que eu mencionava anteriormente, né, ele diz, olha, há essa ação nos bastidores e uma ação formal, aqui avaliamos que ainda não é o momento. Por quê? Porque o que você tem é uma ação privada de uma empresa do Trump junto a uma rede social sobre Moraes. Se isso se tornar algo do Estado, aí a coisa escala. Ainda assim, uma outra fonte mostra que há uma ordem direta do governo para, abro aspas, defender o Supremo naquilo que for preciso, fecho aspas, inclusive por meio de ações mais incisivas na diplomacia que o Brasil tem feito nos Estados Unidos. Então, o nosso Itamaraty está atuando desde novembro. Bom saber. Se o medo é grande, é porque o risco para eles é real. Agora, vamos ao nosso giro pelo